Módulo 5. Transtorno específico de aprendizagem. Índice: introdução, sinais e sintomas, sinais de alerta, manejo e conclusão. Introdução: os transtornos específicos de aprendizagem fazem parte dos transtornos do neurodesenvolvimento e estão relacionados à dificuldade de aprendizagem ou de outras habilidades que podem ser desenvolvidas no meio acadêmico. A pessoa que tem esse transtorno não vai apresentar essa dificuldade apenas no âmbito escolar, podendo ter um prejuízo nas suas habilidades interpessoais, desencadear problemas emocionais, comportamentais e impactar na sua vida adulta. Entretanto, é durante a fase escolar que esses transtornos costumam ser identificados, uma vez que os alunos podem apresentar alguns sinais relacionados a dificuldades em leitura, escrita ou matemática. Os sinais podem aparecer antes do ingresso da criança na escola, mas ficam mais evidentes nesse momento de aprendizado dos conteúdos escolares. Como o transtorno específico da aprendizagem está relacionado ao desempenho escolar, o educador desempenha um papel fundamental na identificação de crianças com suspeitas dessa condição. Ele tem a capacidade e a oportunidade de observar o progresso acadêmico e as dificuldades da criança, contribuindo, assim, para um diagnóstico precoce e para o início de um atendimento especializado quanto antes, reduzindo as chances de defasagem escolar e os impactos emocionais na criança. É importante ressaltar que há diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtornos específicos da aprendizagem. O desempenho escolar está ligado a diferentes fatores, como aspectos emocionais, físicos e relacionais. Dificuldades de aprendizado se relacionam diretamente com problemas de ordem pedagógica, sociocultural, emocional ou até mesmo neurológica. Podem surgir em função de condições ambientais desfavoráveis, como metodologias de ensino inadequadas, dinâmica familiar ou ambientes pouco estimulantes. Já os transtornos específicos da aprendizagem são caracterizados por serem intrínsecos ao indivíduo, ou seja, dependem de alterações neurobiológicas, que podem estar relacionadas à hereditariedade ou disfunções neuronais. Desta forma, uma característica importante quando se fala nesse transtorno é que essas pessoas possuem dificuldade de aprendizagem que não podem ser explicadas por outros comprometimentos, como, por exemplo, dificuldade intelectual, acuidade visual, outros transtornos neurológicos ou condições psicossociais impróprias. Sinais e sintomas. As dificuldades de aprendizagem manifestam-se como uma ampla gama de comportamentos ou sintomas descritivos e observáveis. Esses sintomas clínicos não aparecem de maneira isolada, sendo muitas vezes detectados em diferentes contextos e momentos da vida escolar e social da criança ou adolescente. Eles podem ser percebidos e observados por pais, professores e outros profissionais da educação, assim como investigados mais a fundo por meio de entrevistas clínicas detalhadas, a fim de compreender a natureza e extensão das dificuldades. Além disso, esses sintomas podem ser confirmados com base em relatórios escolares, escalas classificatórias específicas ou descrições detalhadas encontradas em avaliações educacionais ou psicológicas prévias. Quando falamos de transtorno específico da aprendizagem, é comum observar que ele pode ser precedido, especialmente nos anos pré-escolares, por atrasos em áreas cruciais do desenvolvimento. Isso inclui atrasos na atenção, no desenvolvimento da linguagem, nas habilidades motoras finas e grossas, entre outros. Tais atrasos, embora nem sempre levem diretamente ao transtorno de aprendizagem, muitas vezes persistem e coexistem com ele, formando um quadro mais complexo de dificuldades que precisam ser tratadas de maneira integrada e multidisciplinar. As dificuldades podem aparecer em um ou mais campos, podendo ser classificados quanto ao campo de dificuldade que a criança apresenta. A dislexia, ou transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na leitura, é uma das manifestações mais comuns.
caracterizada por dificuldades em ler, interpretar e escrever. Esse comprometimento persistente está relacionado à decodificação, à leitura isolada de palavras e à capacidade de relacioná-las. Além disso, o indivíduo pode apresentar alterações relacionadas à concentração, memória de curto prazo, organização e sequenciamento de informações. A desortografia caracteriza-se por comprometimentos relacionados à ortografia, gramática e redação, mesmo que o indivíduo tenha capacidade intelectual preservada. A criança pode trocar letras sem saber qual usar corretamente em determinadas palavras, além de cometer omissões, adições e inversões de letras, sílabas ou palavras, e aglutinação ou segmentação de palavras. Também é comum a substituição de símbolos linguísticos que têm sons parecidos. Dessa forma, indivíduos com dificuldades de aprendizado nessa área provavelmente enfrentarão limitações ou comprometimentos durante o ensino fundamental. Já a descalculia é o transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na matemática. Logo, há um comprometimento relacionado aos cálculos matemáticos, senso numérico, precisão no raciocínio matemático, e é importante ressaltar que, como a criança terá dificuldade em dominar essas habilidades acadêmicas básicas, podem também apresentar prejuízos na aprendizagem de outras disciplinas, como história, ciência e estudos sociais. Sinais de alerta. Um sinal de alerta pode variar com o tipo de transtorno e o nível de desenvolvimento da criança. É importante que esses sinais não sejam avaliados na criança de forma isolada, e sim nela como um todo. Dislexia, sinais de alerta. Atraso para iniciar a fala, dificuldade para nomear certos objetos. Se a criança comete muitos erros ao pronunciar as palavras, omitindo ou trocando algumas letras, dificuldade em aprender rimas ou canções e de cantar histórias, podem ter dificuldade em compreender comando e de se comunicar. Podem apresentar dificuldade de aprender o vocabulário. Dificuldade ou falta de interesse em aprender a escrever o próprio nome. Esses são alguns sinais mais precoces que podem ser percebidos antes do início do processo de alfabetização. Crianças que já estão no primeiro ano, passando pelo processo de alfabetização, podem apresentar dificuldade em relacionar o fonema com o grafema, que é a letra e o som. Podem apresentar uma leitura devagar, lendo às vezes silabando, não conseguindo conectar as sílabas e compreender qual a palavra está sendo lida. Podem ser crianças que vão ter vergonha ou falta de vontade para ler em voz alta e dificuldade de compreender o que está lendo. As crianças podem apresentar bastante insegurança também ao realizar e apresentar as atividades, dificuldade em visualizar e entender os erros. Sinais de alerta da descalculia. Na fase pré-escolar, o professor pode observar sinais quando o aluno apresenta dificuldade acentuada em classificar e medir, dificuldade em operações simples, dificuldade em diferenciar e reconhecer sons numéricos que são parecidos como 2 e 3. Dificuldade para entender o significado dos numerais, como associar o numeral 3 a um conjunto de 3 objetos ou a palavra oral 3. Dificuldade para entender o conceito de enumeração, ou seja, associar um número a uma quantidade de objetos. Dificuldade em aprender a contar e usar conceitos comparativos como maior e menor e mais alto e mais baixo. Dificuldade para entender o valor posicional dos algarismos, confundindo 12 e 21, por exemplo. À medida que a criança vai subindo de série, as dificuldades vão se acentuando, como na idade escolar, dificuldade em compreender a linguagem e os símbolos matemáticos como mais, menos e igual. Essas crianças podem também apresentar dificuldade em atividades do cotidiano que envolvam números, como jogos, olhar as horas, dificuldade para lidar com dinheiro, como calcular o troco ou a gorjeta. Sinais de alarme da desortografia. A criança, durante a fase da alfabetização, vai apresentar diversas incorreções ortográficas, como omissão de letras ou sílabas,
adição de letras ou sílabas, inversão de letras ou sílabas e substituição de letras com sons semelhantes, além da aplicação correta das regras gramaticais, dificuldade na pontuação. Nesse caso, a criança pode acabar não usando nenhuma pontuação no texto ou até mesmo bem pouca. Ritmo de escrita lento, geralmente escrevendo de forma bastante reduzida e desorganizada. Dificuldade em planejar o texto e na organização das ideias. Manejo. No ambiente escolar, uma intervenção formal que pode ser utilizada é a elaboração de um plano de ensino individualizado, o PEI. O PEI é uma ferramenta pedagógica de caráter inclusivo que organiza o currículo de forma a atender às necessidades específicas de cada aluno. Esse plano orienta o professor na medição pedagógica, ajudando a entender os potenciais do aluno que ainda não foram completamente consolidados. Além de promover a inclusão, o PEI garante um acompanhamento individualizado, permitindo que o processo de aprendizagem seja adaptado às particularidades de cada estudante. O manejo de dificuldade de aprendizagem envolve diversas intervenções educacionais que podem incluir tanto instruções diretas quanto indiretas sobre habilidades de reconhecimento de palavras ou componentes essenciais da leitura. As instruções diretas referem-se ao ensino de habilidades fonéticas específicas de forma isolada, ou seja, ensinando diretamente a correspondência entre sons e letras, sem necessariamente integrar outros aspectos da leitura. Já as instruções indiretas envolvem a integração dessas habilidades fonéticas em programas de leitura mais amplos, onde os alunos aprendem a aplicar essas habilidades no contexto da leitura real. Além dessas abordagens, estratégias compensatórias são de grande ajuda, especialmente para alunos que enfrentam dificuldades persistentes na leitura. O uso de audiobooks, por exemplo, permite que as crianças tenham acesso ao conteúdo dos textos enquanto ainda desenvolvem suas próprias habilidades de leitura. Outra ferramenta útil é o uso de gravadores digitais que podem ser utilizados para anotações, ajudando os alunos a revisarem o conteúdo de forma auditiva, o que pode ser menos frustrante para aqueles com dificuldades de escrita e leitura. Essas estratégias são especialmente eficazes no ensino fundamental à medida que os alunos começam a lidar com conteúdos mais complexos. Conclusão. O transtorno específico de aprendizagem, como demonstrado, pode impactar de maneira significativa o desenvolvimento acadêmico, emocional e social dos indivíduos afetados. É fundamental que educadores, familiares e profissionais da saúde estejam atentos aos sinais de alerta, pois a identificação rápida possibilita o desenvolvimento de estratégias pedagógicas adaptadas às necessidades específicas de cada aluno. Além disso, é essencial entender que o transtorno não é reflexo de desinteresse ou falta de inteligência, mas uma condição neurobiológica que exige um acompanhamento contínuo e multidisciplinar. Estratégias como o plano de ensino individualizado são ferramentas fundamentais para a promoção da inclusão e o sucesso acadêmico. As intervenções compensatórias, como o uso de audiobooks e outras tecnologias de apoio, também desempenham um papel crucial no processo de aprendizagem. Finalmente, ao compreender a natureza e o impacto do transtorno específico de aprendizagem, o objetivo central deve ser minimizar os prejuízos acadêmicos e emocionais, favorecendo o desenvolvimento integral do indivíduo, para que ele possa atingir seu máximo potencial acadêmico e social.